Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Seja muito bem-vindo para mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo de longa data, que já esteve aqui comigo no Coworking há muito tempo atrás, lá no início da nossa lida aqui no Coworking, Cristiano Lopes. Prazer te receber aqui, nós vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, nós vamos trocar uma figurinha aqui, ver o que evoluiu da sua última visita de lá para cá. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paul Leite. Que prazer estar aqui, viu? Com você e com a turma aí que está nos acompanhando. Prazer enorme. Sempre bom voltar aqui. Que coisa boa. E da última vez que você esteve aqui para cá, notou diferença? Muitas diferenças. Muitas diferenças. Você deu uma acelerada absurda na sua estrutura, no contexto aqui do coworking. Gostei demais desses novos espaços instagramáveis. Instagramáveis, essa palavra moderna, né? Super legal. E o rooftop, né? Um ambiente multimeios. Isso é muito legal, cara. Seguindo as tendências do mercado, do mundo dos eventos, das palestras. Muito bacana. Parabéns. Não, exatamente. Mas assim, nós vamos falar um pouquinho do coworking. Assim, eu gosto muito de falar de coworking porque é sempre uma evolução, o mercado sempre vai amadurecendo. Mas eu já conheço o Cristiano de longa data, né? E quem não conhece o Cristiano? Como é que o Cristiano se apresenta? Eu apresento como inspirador de pessoas. Maravilha. Inclusive, eu começo as minhas palestras falando justamente isso. O meu objetivo é inspirar pessoas. Descobri isso quando eu passei por momentos de dificuldade na minha vida e estudei uma teoria muito interessante que se chama Golden Circle, do Simon Sinek. Ele fala que todos nós temos que responder 3 perguntas. O que, como e por quê? O que, como e por quê? Então, é um círculo. Do meio é o porquê. O como é o do meio e o que está do lado de fora do círculo. E o Simon Sinek, Paul, ele fala que nós, muitas das vezes, estamos vinculados demais ao o quê. O que você é, o que você faz, o que você representa. E aí tem muita gente que fica com aquela situação, né, do crachá no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu represento isso. E o Simon Sinek fala uma coisa que é muito bacana. Quer ser relevante? Quer fazer a diferença? Não comece pelo o quê, comece pelo porquê. Maravilha. E isso eu absorvi bem e comecei a usar para minha vida pessoal e profissional. Então eu sempre começo falando não o que eu sou ou onde estou, porque a gente também fala, né? Eu estou isso, porque você não é isso. Acontece muito mesmo. Acontece muito. E eu gosto de começar falando isso nas minhas palestras. Eu não começo com as minhas credenciais. Eu sou isso, sou aquilo. Não, começa falando o meu propósito. Quando a gente fala do porquê, é o propósito. Porque é o propósito que nos movimenta. Faz a pessoa se mover, faz a pessoa sair da zona de conforto. Faz a pessoa levantar cedo, faz a pessoa acreditar no sonho, faz a pessoa trabalhar. E isso tem tudo a ver, a conexão com o empreendedorismo. Exatamente. Porque a vida do empreendedor é isso. É você acreditar no seu sonho. As pessoas olham e falam assim, não acredito que esse cara tá fazendo isso. Tem nada a ver isso que ele tá fazendo. Mas ele acredita do fundo da alma, ele tem aquela visão, ele tem aquele sentimento. Ele fala, eu vou atrás disso, eu quero isso. O que diferencia as pessoas não é o quê, mas sim o porquê. O porquê, o propósito. E olha que caso engraçado. Assim, engraçado não, é muito sério, não é assim, só porque foi uma baita coincidência. Fui buscar meus filhos na escola hoje e voltando, chegando próximo de casa, aí o Matheus falou assim, ó pai, o dono daquele sacolão ali deve ser multimilionário, né? Porque esse sacolão aí é maior sucesso, tem para Belo Horizonte inteira. Aí eu parei e pensei e falei assim, filho, você tá vendo só o final da história. Eu tenho certeza, se você tiver a oportunidade de conhecê-lo, ou o papai conhecê-lo e eu te apresentar, a gente tiver uma roda de um bate-papo de negócios, você vai ver que certamente esse mesmo empreendedor, 10, 15, 20 anos atrás, ele acordava 3 da manhã, ia lá para o Ceasa, no propósito ele escolher as melhores frutas, os melhores legumes, montado uma barraquinha que você vê na rua aí, que o pessoal tem Kombi, aquelas barraquinhas da prefeitura, ele já tem que estar pronto ali às 6 da manhã. Então ali ele já viu outra oportunidade, já montou uma lojinha na esquina, ele já foi ampliando as coisas dele e
franqueou o negócio dele, assim, não sei se é ainda uma franquia, ou se ele é dono de todos, acho pouco provável ser dono de todos, mas ele já está licenciando o nome dele, ou seja, isso é uma evolução. Eu falei com ele, olha, ele está com 15 anos, né? Eu falei, olha, não adianta você querer simplesmente subir no pódio, você tem que correr a corrida. E correr a corrida faz parte desse aprendizado para você poder chegar lá. Então, hoje, tomara a Deus, assim, obviamente por mérito dele, ou por qualquer circunstância que ele tenha chegado onde que ele esteja lá, ele pode ter muita luta, né? É a ponta do iceberg. Não é? É o que a gente vê. As pessoas não veem o que está abaixo da ponta do iceberg. A dor, o sofrimento, as derrapadas, as estratégias equivocadas, erradas, as perdas, as dificuldades. Aí você vai escutar assim, foi sorte. Foi sorte, né? E eu tenho a oportunidade de, você sabe bem disso, de escrever essas histórias de empreendedorismo no jornal Hoje em Dia. Verdade. Lá já se vão mais de 9 anos, mais de 480 colunas publicadas com histórias de empreendedores dos pequenos negócios do Brasil. Exato. Por isso que eu falei que você esteve aqui, eu vou errar a data por pouco, tá? Mas não foi final de 2013, foi 2014. Que nós gravamos um vídeo aqui, a gente ainda estava precisando de levar para o mercado o que era o coworking, né? Ou seja, eu gosto de brincar, falei quando eu fui empreender aqui, falei com minha mãe, eu vou fazer um coworking. Ela, o quê? Né? Então, eu sou muito grato e gratidão é um sentimento que eu tenho aqui, eu externo, agradeço a você. Conseguiu levar pela sua coluna, né, o que era o coworking. Você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei. Foi logo que eu comecei a escrever para o jornal Hoje em Dia essa coluna de empreendedorismo. Depois nós vamos acertar a data aqui. E nós temos uma coincidência de data, né? Temos, é impressionante isso. Eu descobri um ano lá no Facebook, o dia do aniversário, do seu aniversário, que por acaso é o mesmo dia do meu aniversário, mas nós temos uma coincidência que nós nascemos no mesmo dia, mês e ano. Isso é raro, isso é muito raro. É bom que agora a gente pode ratear a festa, né? Ratear a festa. Então nós vamos falar só que o nosso aniversário é 8 de janeiro. 8 de janeiro. Ok? Deixa o ano aí. Deixa né? o ano, suspense. Deixa em suspense. Mas, Cristiano, assim, nessa trajetória de a gente... A missão do coworking também, né, principalmente do Desk, está no DNA do Desk, é ajudar o empreendedor, né? Então a gente consegue abraçar aqui o empreendedor, ajudando ele na infraestrutura, ajudando ele na questão de fiscal, tributária, jurídica, do dia a dia, né? As gestões todas do negócio empresarial, operacional, financeira, orçamentária, né? Porque o empreendedor nosso, assim, eu já escutei aqui de um amigo nosso aqui, vai me falhar a memória aqui agora, mas ele fala que nós não somos empreendedores porque queremos, nós somos empreendedores pela necessidade. Então, a gente não tem aquela base, né, que eu sempre falo, olha, a gente tem que ter financeiro em escola, tem que ter gestão de pessoas, né, tem que saber lidar com essa situação, porque o empreendedor está a todo momento lidando com as situações, né? E você, Cristiano, no seu dia a dia, ajudando os outros empreendedores, assim como você esteve aqui fazendo, além de divulgar o negócio, como é que está assim, a mão na massa, ajudando assim? Você tem algum projeto seu nesse caminho? Como é que você vê no seu dia a dia? Como é que está o seu dia a dia nisso? Isso que você está falando é super legal. Existe um ranking mundial de empreendedorismo que se chama GEM. E esse ranking, ele coloca ali os percentuais de empreendedores por países, que são por necessidade e por aptidão. Olha que legal. O Brasil, esse ranking muda muito de ano para ano, mas o Brasil, ele sempre tem uma média de 75% dos empreendedores por necessidade e 25% por aptidão. Essa é a média do Brasil. É 3-1. O que significa isso? De cada 4 empreendedores no Brasil, 1 estudou, sabe, domina e entende aquela área de atuação. De cada 4, 1. 25%. 25%. Os outros 3, eu tô falando em média, os outros 3 não são da área, não sabem de gestão, não entendem nada e estão ali por, como o nome diz? Necessidade. Vai aprender na tora. Na tora, na mão, na massa, tomando pancada, porrada e o seguinte, cara, eu preciso enrolar um doce e vender.
Eu tô saindo com 10 doces de casa, eu tenho que vender. Tô saindo com 8 cocadas, tenho que vender. Eu tô saindo com 15 brigadeiros e tenho que vender. O cara que entra num segmento que ele vai ter que fazer o negócio acontecer. E aí o que acontece? Você tem os estágios do empreendedorismo. Quando você está num primeiro nível, que você está vendendo ali 10 doces, 15 doces, você não precisa de marca, você não vai precisar de nota, você não precisa de estar formalizado. Tô falando não precisa, é porque a pessoa não tem nem condição de sequer, às vezes, pagar um transporte, né? A gente sabe como é que funciona. Exato. Quando a pessoa começa a evoluir, pô, aí começam as complexidades. Porque a pessoa vai passando para 30, para 40, para 50. Quando ela tinha 10, ninguém via ela. Mas quando ela começa a vender 100 doces por mês, 200, ela já tem que ter uma marca. Ela já vai ter que ter uma rede social. Ela já vai ter que começar a embalar melhor. Gente para ajudar. Gente para ajudar. Ela já vai ter que começar a comprar em grande escala. Então ela já começa a ter um negócio sem ela perceber que ela fala assim, eu vou montar um negócio. Não, ela não vai montar, ela já montou. Ela já montou. Só que aí começa, muitas das vezes, a pessoa a ter que ter o quê? Esse conhecimento técnico. Um conhecimento mínimo de um plano de negócios. Um conhecimento mínimo de finanças. Orçamento, finança. Se a gente pegar os dados do Sebrae, eles apontam que nós temos 50% em média das empresas no Brasil, elas fecham com menos de 48 meses. Menos de 24 meses. A mortalidade é menos de 2 anos. É muito agressivo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai dar a próxima remada, o próximo passo, fica faltando alguma coisa aqui atrás, que é o plano de negócio. Ela não sabe separar o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. Perfeito. Esse eu acho que é um problema gravíssimo e acontece muito. E até empresa média. E até empresa que você fala assim, isso não acontece. Acontece. A pessoa não sabe o que é diferenciar a receita do ganho. Fluxo de caixa, fluxo de caixa projetado, DRE. Perfeitamente. Aí já está indo lá na frente, né? Nós estamos falando aqui do básico, que é um caderninho, e anotar e definir. Então, esses detalhes, eles interferem muito no negócio das empresas. E a gente tem o Sebrae, que sempre ajuda muito, com palestra, com cursos, com capacitação. A gente tem segmentos que têm capacitações específicas. Isso tudo vão ajudando pessoas. Só que nós temos segmentos que são muito mais difíceis de serem trabalhados pela complexidade do que segmentos que são mais simplificados. Sem dúvida. E você citou o Sebrae, você não fazendo propaganda nem nada, não. Queria até que o Sebrae patrocinasse a gente mesmo, quem sabe, hein? Mas eu sou empreteco, né? Então, assim, eu fiz, e quando eu fiz o Empretec, eu tive 2 grandes facilitadores lá. Eu não vou contar os entremeios, não, porque atrapalha Nem a graça, pode, né? E nem pode. Mas, assim, basicamente, eram negócios que a gente vai aprendendo todas essas técnicas, as melhores práticas, enfim. E eu escutei lá do facilitador, né? E falou assim, olha, nós vamos gerar um negócio aqui, todos os nossos negócios aqui vão gerar aproximadamente R$2 milhões no final do curso. Né? Isso não é segredo, isso é até público, inclusive. E, cara, de fato, são coisas pequenas, que é uma camisa, que é uma venda de roupa, que é produção de alguma coisa artesanal, que é um doce, que é um sistema. Ou seja, na minha época não tinha nem tanto essa questão dos aplicativos, assim, já existia, mas assim, com o prazo, né, aquela semaninha ali, ela é corrida, é uma imersão bem agressiva, assim, é sensacional. Você sai assim, acelerado, né? Mas você chega na experiência e fala, que é isso? Nós aqui, 1, 2, 3, 4, 20, cada um já é R$2 milhões. Cara, faturamento, R$2 milhões do time inteiro, para pequeno negócio, cara. Então, ou seja, você vê o potencial do que é isso, né? E te questionando aqui, Cristiano... E antes de você me fazer a pergunta, vamos deixar um dado. 99,1% das empresas do Brasil hoje são MEI, pequena e média. 99,1. 99,1. Esse dado e agora, aproximadamente 24. 95% MEI e pequena empresa. Então são os empreendedores dos pequenos negócios que movimentam e que giram o Brasil. Eu não falo pequeno empreendedor. Por quê? Porque hoje você pode ser um pequeno empreendedor, mas amanhã você pode ser maior.
Então a gente tem que falar empreendedor dos pequenos negócios. Segmentando já. Segmentando. Eu penso o seguinte, porque quando a gente fala empreendedor, né, vê se você vai concordar comigo. Talvez seja ligado à nomenclatura, enfim, mas quando eu falo empreendedor, não quer dizer só que aquele cara que tem a empresa. Você pode ter um servidor público empreendedor. Sim, claro. Aquele cara que vê uma oportunidade de melhoria na operação do negócio, aquela burocracia danada que assola a gente aqui. Fala, gente, por que ao invés da gente dar essa curva aqui, a gente vai reto? Ele é um baita do empreendedor e ele é um servidor público e está tudo bem. Né? Porque às vezes faz essa associação que o empreendedor é só aquele cara que tem empresa, né? Não tem nada a ver. Então eu gosto de deixar isso. É porque a gente tem que falar empreendedor de negócio, né? É a pessoa que implementa algum negócio. Porque você tem, o que você está falando aí é sobre intraempreendedorismo. É a pessoa que empreende dentro de onde ela está. Porque aí vai para um outro tipo de conceito. Na minha visão, o conceito mais simples de empreendedor ou de empreendedorismo. Empreendedor é a pessoa que pensa e faz. É quem faz acontecer. É quem arregaça as mangas e faz acontecer. Hands-on é quem põe a mão na massa. Então é a pessoa que está vendo ali uma burocracia desnecessária, é a pessoa que está vendo algo que pode ser simplificado, e ela pega, chega e faz e acontece. E as empresas precisam disso. As organizações, as associações, as entidades públicas, privadas, mistas, todos precisam disso. De pessoas que possam pensar e fazer. E aí, Paul, vem uma situação interessante. Num mundo em que as pessoas pensam cada vez menos... Sim, a gente estava conversando um pouquinho aqui agora sobre inteligência artificial. Por quê? As pessoas estão lendo menos. As pessoas estão tendo menos capacidade de abstrair ideias. Mas isso não sempre foi um problema, não? Eu vejo que o seguinte, eu sou formado em turismo, e dentro da área de turismo, eu fui para a área de eventos. E você, além de tudo, é professor e palestrante. Professor, palestrante, jornalista. Jornalista, é isso aí. Eu não quis entrar nessa, porque o podcast ia durar 20 horas. Pois é. Mas olha como é que é interessante. O pessoal me pergunta muito sobre evento. Cara, um evento, eu falo, a primeira coisa de um profissional de eventos, ele tem que ter capacidade de abstração de ideias. Porque a hora que a gente está conversando, você fala assim, olha, eu vou fazer um evento aqui lá no rooftop. Eu vou colocar uma decoração assim, eu vou colocar o som aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar... Você está imaginando, está desenhando na sua cabeça o evento. Mas se você me contratar para operacionalizar, eu tenho que pegar a sua ideia, tirar da sua cabeça e pôr no papel. E depois eu tenho que executar. Aí você tem a expectativa versus a realidade. O que a gente tem percebido? As pessoas estão abstraindo menos ideias. Por quê? Porque estão pensando menos. Todo profissional que está pensando menos, ele vai fazer menos ou igual a todo mundo. Então muita gente pergunta o que eu posso melhorar. Ler mais, entender sobre criatividade, sobre inovação, sobre liderança. Tudo isso diferencia pessoas, profissionais e negócios. Isso é muito legal da gente conversar. Então, o empreendedorismo é muito isso. Você está num lugar, a pessoa fala, sempre foi assim. Não vou mudar esse copo, não. Sempre foi assim. Sim. E aí, como é que nós vamos criar uma cultura de empreendedorismo quando todos pensam e executam dessa mesma forma? Exatamente. E eu vejo que tem um agravante aí. Normalmente, o empreendedor, ele está preso dentro da operação do negócio dele. Então, assim, a operação suga o tempo dele, né? Suga as energias dele, é cansativo, ele não tem condições, ele vai chegar num momento, principalmente no início, é o famoso bate-corner, vai lá e corre, faz o gol, não é isso? É isso aí. Mas ele tem que ter essa perspicácia e tem que conseguir entender um cenário para ele poder começar a sair fora da operação. E eu falo isso por própria experiência do Desk. Aqui no Desk como sócio fundador aqui. No início, você faz tudo. Quer dizer, eu faço muita coisa até hoje, mas o escritório cresceu a partir do momento que eu falei assim, olha, essa área, essa pessoa assume, essa área, essa pessoa assume, essa área, essa pessoa assume, continuo gerindo e liderando, por exemplo, estando perto das pessoas, mas acaba que se eu conseguir fazer tudo, quer dizer, eu não consigo fazer tudo, a coisa não anda, então eu não tenho tempo de ler.
né? Eu não tenho tempo de ir num evento, ir numa palestra do Cristiano Lopes. Só que você mencionou uma coisa aí que é fundamental. Aí você tocou num ponto. Nas minhas palestras, agora eu vou fazer um merchan, hein, gente? Palestrante Cristiano Lopes lá no Instagram, segue aí. @ palestrante Cristiano Lopes. Nas palestras, nas minhas palestras de portfólio, quando eu tenho oportunidade, depende da empresa, do contexto, do briefing, né? Logicamente. Mas tem uma sequência minha de palestra que eu gosto de falar sobre um estudo realizado pela Universidade de Harvard, que mostram pessoas, empresas e negócios em 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. E quando a gente fala presente e futuro, nós estamos conectados, porque o futuro é hoje, é agora, é daqui a pouco. Não é mais aquele futuro de 10 anos para frente, planejamento de longo prazo, isso não existe mais. Quando a gente fala da empresa, do negócio do passado, o que tem nesse estudo de Harvard, resumidamente? Você tem uma estrutura extremamente piramidal, muitos cargos, muitos níveis hierárquicos, e você tem aqui a figura do chefe e a do funcionário. No presente, vou resumir, tá? No presente, você tem a figura do líder, ou gestor, e do colaborador. Para você ter um ambiente de empreendedorismo, você não consegue ter uma figura em que você tem um chefe. Porque o chefe é aquela pessoa que manda. É o gerentão. Ele quer do jeito dele. E se ele percebe que uma pessoa está fazendo algo fora, algo a mais, ou algo que a pessoa esteja criando asas e querendo pular de nível, ele mesmo corta a asa da pessoa para a pessoa não subir. Porque ele teme que essa pessoa pode ser melhor do que ele. Exatamente. Quando a gente tem a figura do líder, é diferente. O líder, ele quer dar a mão pro liderado. O líder, ele quer impulsionar quem está debaixo dele. O líder, o gestor, ele tá ali para trabalhar em equipe. E ele aceita opiniões. Ele aceita contestações. Exatamente. Já deve ter colaborador que falou, pô, não é desse jeito não, você tem que mudar isso. E você fala, peraí, você tem razão, eu tenho que te ouvir. Eu escuto isso todos os dias. Todos os dias. E eu falo com as meninas ainda, me provoquem. Porque eu fico, às vezes, no meu achismo que vai dar certo, que é assim, que é assado. Pô, olha, assim, assim, assado, assim, assim, vai funcionar desse jeito. Ou o cliente comentou assim. Então, assim, e como a gente lidar com essa gestão de facilities, digamos assim, que é uma evolução do co-work, é a gestão do facilities. Isso. Eu tenho que proporcionar essa comodidade para o cliente. Então, a partir do momento que eu vejo que uma sala de treinamento está acontecendo assim, assado, o espaço compartilhado está assim, circulação está ruim, essas coisas todas, mas eu acho que vai dar certo, eu pergunto ao cliente, o time informa e a gente vai ajustando as coisas. Poxa, o nível de satisfação, cara, eu falei, não, pô, que legal, você me ouviu, a gente faz pesquisa. Então a gente entende como é que a máquina funciona e proporcionando sempre o melhor, sabe? Agora, o chefe não admite. Ele não vai fazer isso. O chefe não admite, ele não quer ouvir. É sempre da cabeça dele, do jeito dele e da forma dele. E se um funcionário falar com ele, é capaz ainda de punir o funcionário. Então essa é uma divisão muito interessante. Quando você tem esse trabalho de liderança, de gestão, que a pessoa aceita a crítica e entende que a crítica é algo que precisa de ser pensada, repensada e muitas das vezes implementada, aí nós estamos trabalhando numa relação ganha-ganha-ganha. Exato. Mas você tem que estar preparado para ouvir o não. Quem que é o grande amigo? É a pessoa que te fala, tá errado, isso aqui não tá legal, cara, tem que mudar isso. Mesmo que você, naquele momento, não vai ficar satisfeito. É isso aí. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas a empresa também não pode andar solta. Eu digo solta, inclusive, nos números. Exato. Ou seja, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. Claro. Você tem que cumprir. Evidente. E outra coisa, ela tem que ser... Converso muito com o time aqui, assim, aumenta a satisfação, você gera desafio no ser humano. O ser humano quer ser desafiado. Né? Ou seja, e é engraçado que eu passo, às vezes, as questões de metas, de definições para o time aqui. Pô, você não está achando que está fácil, não? Eu falei assim, olha... Adorei isso, porque é o seguinte, eu posso puxar, né? Então, assim... Não, mas a gente quer ser desafiado. Então, eu falei, então beleza, então não é X, é X mais 1. Vamos embora? Vamos em frente? Porque se eu também coloco uma meta que não seja alcançável, cara, você desestimula. Exatamente. É liberdade vigiada. Você dá liberdade, mas você vai também vigiar. Você vai mensurar.
A empresa precisa do dashboard, precisa dos resultados, Exato. precisa das métricas. E se eu pegar, se fosse me fazer aquela entrevista que você fez aqui no passado comigo, para agora, eu ia abrir meu computador aqui e ia te mostrar, por exemplo, inúmeras ferramentas que nós temos, que hoje a gente tem condição, que nos ajudam, que nos apoiam, sabe? Que é outro tema que eu quero entrar contigo aqui agora. Nas suas consultorias, nas suas palestras, enfim, você entra no detalhe da empresa, você vê o pessoal utilizando, estudando ferramenta, buscando solução tecnológica para as coisas, para que haja evolução, para que exista ganho de produtividade. Como é que você está enxergando esse cenário agora? Olha só, muito boa a sua pergunta. Eu, hoje, só faço palestra. Ah, você não está mais... Não assim, faço mais pegando consultoria o consultor pela mão. e nem aula. Nem aula. Por quê? Ao longo da minha trajetória, eu vim abrindo. Eu era professor, aí depois virei consultor, depois virei palestrante, eu fui abrindo. Aí, ao longo dessa minha jornada, o que começou a acontecer? Eu tinha consultoria, eu tinha aula, eu tinha palestra. Tava igual pato. Comecei a fazer tudo ao mesmo tempo e comecei a perceber que o meu maior diferencial era o palco. Então, Só um parênteses. Foi o que eu falei pato aqui, falei assim, pô, mas ninguém vai entender. Que é pato, né? Por quê? Não nada, não voa e não anda. Mas faz as três coisas, mas não faz com excelência. Não faço com excelência, exatamente. Então foi isso. Aí, de repente, o que eu comecei a perceber? Eu poderia me diferenciar mais em cima do palco. E aí, eu aos poucos fui direcionando a minha jornada profissional para o palco. E isso não tem problema nenhum. Tem muita gente, talvez esteja nos assistindo agora, que fala, poxa, eu sou um especialista, eu quero virar generalista. Bacana. Eu sou generalista, eu quero virar um especialista. Bacana. A vida é isso. Tá tudo bem. Eu lembro do Valdez Ludwig. Você lembra do Valdez? Que foi, para mim, um dos maiores palestrantes da história do Brasil. Excelente palestrante. Ele falava que a gente tinha que ser lente varilux. O tempo inteiro você está mudando o foco. Tem hora que você tem que focar aqui, tem hora que você tem que ampliar. Tem hora que você tem que fechar, tem hora que você tem que ampliar. E tá tudo certo. Por uma questão momentânea, por uma situação estratégica de momento. É isso. Então eu percebi, pô, que no meu caso, eu falei, o palco é o meu diferencial. E eu fui direcionando a minha trajetória para a palestra. Então, aos poucos, eu fui deixando as aulas de graduação, depois eu deixei as aulas de pós, as coordenações de curso. Então, hoje eu não trabalho mais na área acadêmica em nenhuma universidade. Posso lecionar em algumas universidades. Hoje eu sou professor associado à Fundação Dom Cabral. Nesse momento, 5ª melhor escola de negócios do mundo. Tenho, UNA, Senac, eu tenho vínculos, mas o que ocorre? Eu faço algumas vezes a aula inaugural do MBA. Eu já fui contratado na Dom Cabral para fazer a aula inaugural do mestrado. Eu sou contratado para fazer projetos específicos com início e fim. Então, para mim, é melhor. Entendi. E eu deixo o meu tempo focado nas palestras. E, logicamente, existem vários consultores e profissionais de consultoria, porque o que a consultoria te exige? Mais tempo e dedicação com o cliente. Você vai ter que ficar com ele mais tempo, você vai ter que fazer um trabalho mais pormenorizado, um passo a passo. E aí, eu preferi ir para a palestra. Então, hoje, eu faço muito abertura de evento, grandes eventos, encerramento de evento. A empresa vai fazer uma mudança, vou ter que contratar uma palestra do Cristiano Lopes para falar sobre mudança, motivação. E aí eu dou eu trabalho nessas palestras e muitas das vezes, por exemplo, o Sebrae entra depois da palestra e fala, olha, vocês estão precisando de consultoria nessa e nessa área, a gente oferece aqui o Sebrae Tech. Perfeito. E aí o Sebrae vende a consultoria dele nas áreas específicas com essas ferramentas e, logicamente, hoje tudo tem tecnologia envolvido e claro, todos esses dashboards aí são muito bem trabalhados. E eu continuando o jabá, o seu jabá aqui, quando alguém contrata o Cristiano Lopes para uma palestra,
No seu portfólio você tem liderança, gestão, autoconhecimento. Me fala um pouquinho mais as suas vendas. Isso. A minha palestra básica, a principal, não é a básica, desculpa, voltou, cortou a edição. Ficou preto e branco essa hora. Beleza. A minha palestra mais contratada é a de motivação. Motivação. As pessoas estão desmotivadas? Aí que tá. Ou elas estão na zona de conforto? Aí nós vamos começar. Vamos começar por aqui. Motivação. O que é motivação? Motivação, a palavra motivação vem do radical latim movere. Movere significa estar em movimento. Então, para eu ter motivação, a primeira coisa que eu preciso é ter um pensamento, uma ideia. E nessa ideia, eu tenho que jogar uma ação, uma atitude, uma direção. Então, o que é motivação? Motivação é o pensamento junto com a ação, com a ideia. Tem muitas pessoas que só têm ideia, mas não conseguem conectar a ideia na ação. Não executam. Não executa, não adianta nada. Então, essa é a base da motivação. Agora, o que te faz pensar e acionar o botão da motivação? É uma coisa que se chama inspiração. Inspiração. Então, ninguém motiva ninguém. Eu vou repetir. Para você que está aqui. Ninguém motiva ninguém. O que nós temos a capacidade de fazer com as pessoas é de inspirar pessoas. Porque pessoas inspiradas podem transformar seus pensamentos em ação. Perfeito. E eu vou trazer esse caso, porque eu tenho outra pergunta para te fazer, mas quando você falou que as pessoas inspiram a gente nas ações, é justamente isso. Às vezes, eu gosto de correr, né? Não é a minha coisa preferida que eu gosto de fazer, mas eu gosto de correr. Prefiro andar de bicicleta. Mas eu me inspiro num cara que eu vejo todo dia eu levando ele na escola e eu tô levando ele já tá voltando. Eu falo assim, cara, que cara foda, velho. Deixa o menino correndo, põe meu short, meu tênis e vou correr. Ninguém me motivou, quer dizer, ele me motivou de uma forma... Não, ele te inspirou. Ele me inspirou. E você que se motiva. A isso motivação é o seu tanque de combustível. Eu não posso transferir o meu tanque de motivação para você. Motivação é algo subjetivo. Você tem que querer. Quando uma pessoa quer, ela pega e faz. Quando ela não quer, ela inventa desculpa. Uma desculpa. Então, olha só. Então, o que é que nós somos? Seres inspiradores. O que é que um líder precisa ser numa empresa? O que é que você, que é líder, precisa ser? Um ser inspirador. Você tem que levar para as pessoas inspiração, sementes de inspiração. Porque é isso que vai fazer com que o teu time te leve a um resultado. É isso que vai fazer com que a empresa cresça. É isso que vai fazer com que a meta seja batida. E como que você inspira as pessoas? Com exemplo? Com exemplo. Com exemplo. Trazendo, desenhando, ilustrando. Fazendo junto. Mostrando, fazendo junto, pegando na mão, desenhando e criando estratégias. Ao invés de só ficar falando, você não vende, você não bate a meta. Aquela atitude do passado, do chefe, tem que ser transformada numa atitude do líder. Vem cá, por que não tá dando aqui? Cara, vamos pôr na mesa o jogo aqui? O que eu posso te ajudar? Eu vou junto com você lá, vamos entender isso aqui, deixa eu entender. Senta na cadeira que o seu colaborador senta. Entenda o que é o dia dele. Veja o que ele passa. Então tem muitas pessoas que estão ali dando ordem, dando carteirada de cima para baixo, mas às vezes nunca sentiu. Não está dentro do problema. Não está dentro do problema. Quer estar dentro ou não do quer problema. estar e fala assim, ó, não quero, isso aí não é problema meu. Exato. E aí é um jogo difícil, porque são pessoas que estão em dois níveis diferentes, duas atmosferas diferentes. E eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, que certamente é a que você mais ouve quando sua palestra de motivação, de inspiração, está para ser contratada. Ô Cristiano, tudo bem? Tudo bem. Eu não estou conseguindo motivar meu time. O que eu faço? Como é que faço para motivar as pessoas? Né? Ou seja, a resposta está toda aí. É isso. Não é assim quando o cara vai te contratar? Ele fala assim, ai, minha turma não está vendendo. Ai, meu negócio está ruim. Ai, está tudo muito difícil e complicado. Pô, já teve situações que o superintendente de uma empresa multinacional, grande porte,
ele me ligou e falou, eu preciso de uma palestra que o meu time aqui não sabe vender. Eles têm que vender mais. E pá, e começou a falar e tal, e me chamou para uma reunião pessoal. E nessa reunião estava presente esse superintendente e vários gerentes da equipe. Eu estou falando de empresa grande, tá? E aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá e comecei a conversar com as pessoas, eu perguntei para ele, seu time sabe vender? Os vendedores que estão ali embaixo sabem vender? Ele assustou. Ele, tipo... O que vocês acham? Aí voltou, levou para os gerentes a pergunta. Acho que sabe e tal. Sabe o que eu falei para ele? Eles que estão ali vendem melhor do que eu, você e todos esses aqui juntos. O que eles precisam não é de técnica de vendas. Não é de hard skills. Eles precisam de soft skills. Eles precisam de uma turbinada. Eles precisam de uma injeção de inspiração. Pessoas que ficam no mesmo ambiente o tempo inteiro, elas não conseguem ser produtivas. Se não tiverem líderes que levam o exemplo, que desafiam as pessoas, que conversam com as pessoas, que fazem um café da manhã para as pessoas, que valorizam o trabalho das pessoas. Infelizmente, nós temos ainda muitos negócios que só chamam a pessoa para falar mal, só chamam para correção. A pessoa não chama para elogiar. Bacana, cara, você fez uma venda super legal. Você abordou super bem o cliente. Não comemora as Nossa, vitórias. parabéns. Não comemora. E aí aquela história, o cara faz 95% certo, 92% certo. Isso é excluído. Ou 99% certo. Tá parecendo futebol, só vale o campeão, né? Exatamente. Ou 98, até 98 é bom, o dial 98.3. Aí, E aí o que acaba acontecendo? Você exclui isso tudo e você pega sempre o erro. Então isso, o gestor, o líder, tem que começar a enxergar isso nas empresas. A empresa é feita de pessoas, de gente. E agora com a questão da tecnologia, cada vez menos, não, cada vez mais. Cada vez nós vamos precisar mais de pessoas. Quanto mais tecnologia, cada vez nós vamos precisar mais de pessoas. Porque Concordo. a pessoa que vai fazer, a pessoa que faz o brilho acontecer, é a pessoa que é o vendedor ali, é o tete a tete, é o olho no olho que faz o diferencial acontecer. Principalmente em empresas que trabalham com a questão da humanização, atendimento, não tem como, não tem outra maneira. Então nós precisamos valorizar as pessoas cada vez mais. Os negócios são feitos de pessoas. Não adianta você vir com... Eu gosto de dizer isso, não é B2C, B2B, não é. Age to age, human to human. Exatamente. Né? Os negócios são feitos entre as pessoas. Inclusive, recentemente, Philip Kotler, ele deu um F5 nos P's do marketing, lançou um livro no Brasil em agosto de 2024, exatamente com a temática Age to age, human to human. De pessoas para pessoas. A importância da humanização dentro do processo e do mundo da transformação e da tecnologia. Maravilha. E... Continuando a falar das palestras. Claro. Motivação é a principal, é a mais contratada. Mas eu queria já contextualizar aqui, aproveitando que você falou de gestão de pessoas, e o clima empresarial? Você tem tema sobre isso também? O clima nas empresas? Não. Nessa parte, não. Não. Melhorar o clima, né? Não. Ou seja, aquele ambiente que tá cheio de fofoca. Não. Não sei o quê. Isso aí... Tem que criar uma palestra sobre isso. Não. Aí o que acontece? De novo, a minha palestra, ela tem temas específicos, não tem temas específicos. Eu trabalho motivação de forma geral. Então, dentro da minha palestra de motivação, logicamente, na reunião de briefing, eu converso com o contratante. Quais são as situações que você está vivendo aqui na empresa? Isso. Eu vou colocar isso dentro do meu contexto geral da palestra. Entendi. E aí, se ele tem um problema pontual, ele vai contratar um especialista ou eu indico quem pode estar trabalhando naquele nicho ali, ou naquela vala, ou naquele... Esse viés aí, né? É nesse viés que ele está precisando. Então, acontece isso. Olha, nós vamos fazer aqui isso, eu tô precisando... Beleza, eu vou fazer uma... Porque nessa fala, dessa palestra motivacional, eu trabalho muito cenário, eu trabalho essa questão de Harvard.
Quando eu falo de Harvard, esse conteúdo, ele abre várias linhas de pensamento. Porque eu falo das características do profissional do futuro. Então, isso tudo já vem aí. Quando você falou essa questão aí, né? Eu falo dos 7 Fs do funcionário, que são 7 Fs que o funcionário adora, porque funcionário não começa com F à toa. Então eu falo dos 7 Fs do funcionário. Quais são os 7 Fs? Que virou 8. Que são 7 Fs que o funcionário adora. Funcionário não vive sem. Eu tô falando funcionário raiz, aqui, do passado. Tá. Quais são os 7 Fs do funcionário? Quais as 7 coisas que o funcionário adora que começa com a letra F? Eu vou falar do 7, depois eu conto a história do 8º. 7 Fs que o funcionário gosta. Primeiro F do funcionário: folga. Feriado. Feriado. Fim de semana. Fofoca. Vamos lá. Folga, feriado, Fim de semana e férias. Começa dos 4. Tem direitos do funcionário. Eu entendo, mas são coisas, né? O funcionário começa a viver as férias dele 10 dias antes, 15 dias antes, ele já conta de trás pra frente. Aí você tem os outros F do funcionário. Tem funcionário que gosta só do F da folha de pagamento, né? Tem o FGTS e tem o F duplo. Tem funcionário que trabalha o ano inteiro por causa desse F, que é a festa da firma. Eu tinha esses 7 F. Um dia eu fui fazer uma palestra, uma menina falou assim, mas você não falou o 8º. Eu falei, mas só tem 7. Ela falou, mas tem o 8º. Eu perguntei qual que era, ela falou, fofoca. Fofoca. Então assim criou os 8 F do funcionário. Então é uma situação que a gente fala muito direcionada para o funcionário. Então dentro dessa abordagem, olha só a riqueza de oportunidades que a gente tem para falar. Para evoluir em cada ponto. Exato. Inclusive. Então, cada palestra, ela é confeccionada handmade. Ou seja, eu vou entender o briefing e aqui eu vou dar uma ênfase ou não. De repente, a pessoa quer uma outra área e eu pego isso daí. Depois, o contratante vai trabalhar especificamente uma determinada área. E, inclusive, porque eu sou contratado pela área de RH, eu sou contratado pela área de marketing, eu sou contratado pela área comercial. Então, depende. Eu faço evento de de vendas. É diferente, né? Então, essa é a primeira palestra, a palestra de motivação. Eu tenho palestra de vendas, tanto para vendedores, quanto para campanhas de venda. Um shopping quer fazer uma campanha de Natal, eu vou lá e vou fazer uma palestra, que é mixada, vendas com motivação. Sim. O Sebrae me contrata muito também, campanha de Black Friday, campanha de final de ano, campanha de Dia das Crianças, campanha de Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, é um mix. É um mix. Outra palestra que eu tenho é de empreendedorismo, que eu desenvolvo muito, em especial para os eventos do Sebrae, do Cicobi, que fala muito de empreendedorismo, de cooperativismo. É isso daí. Então, essas são as 3 principais palestras do meu portfólio. A de empreendedorismo, você vai bem na base? Vou. Faço muito para empreendedores de pequenos negócios, para MEI, para formalização. O Brasil melhorou muito a formalização dos empreendedores através do MEI. Sim, não tenho dúvida disso. Muito. Então precisa, às vezes, de uma palestra para o cara entender que ele formalizado, ele vai ter muito benefício. Tem até um negócio travado aí para aumentar o limite de faturamento anual aí, porque tá travado Isso no 81, precisa, era para ser 120, eu isso acho precisa. que isso parou um pouco, né? Isso precisa Né? Rápido. Mas eu fiquei curioso essa palestra do empreendedorismo, porque eu acho que a gente pode depois fazer um bem bolado para você poder fazer uma palestra aqui pros meus clientes, sabe? Assim, Legal. Trabalhar alguma coisa nesse sentido. Legal. Online, enfim. É isso. E aí o que é bacana? Pô, como eu trabalho nessas áreas, elas são áreas transversais. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu fazia palestra, eu tinha um portfólio grande de palestras. Aí um amigo daqueles amigos mesmo, que fala, um dia esse cara falou pra mim, você tá querendo ser tudo ao mesmo tempo e não vai ser nada. Eu falei, não entendi. Ele falou, cara, você é palestrante de motivação. Ponto. Eu conheço cara no Brasil inteiro que dá palestra de motivação. Igual a você no palco não tem. Você entrega conteúdo, você entrega energia, você faz as pessoas arrepiarem. Investe na motivação. Motivação é um tema transversal. Quando eu for fazer uma palestra de vendas, ela vai ter uma pitada de motivação. Quando eu falar de empreendedorismo, vai ter motivação, vai ter... Então, isso é legal. E aí eu foquei, então, palestra de motivação. E aí, às vezes, eu tenho que botar um tema de vendas por uma campanha específica. Perfeito. E de empreendedorismo.
Além dessas, eu tenho palestras que eu chamo de segmentadas. Então eu tenho uma palestra para a área de turismo. Por quê? Eu sou formado em turismo e tenho um programa de turismo que é o Se Liga na Trip. Olha aí o Instagram, @seliganatrip.oficial. Maravilha. Se liga na trip.oficial. Eu tenho um programa de rádio na Rádio 98 FM, a primeira rádio estéreo da América Latina. ZYC 693, Rádio 98,3, Belo Horizonte, que virou TV, Rede 98. Então eu tenho um programa semanal de turismo na 98. E isso me dá um empuxo muito grande, me dá uma autoridade grande nessa área. Trabalhei no Senac como gestor de turismo do Senac Minas, fui professor universitário mais de 15 anos na área de turismo, passei por mais de 10 universidades, coordenador de curso, de MBA e pós-graduação. Então, eu tenho uma palestra de turismo, tanto para a área pública quanto para a área privada. Então, muitas das vezes, o Sebrae me contrata para a área de empreendedorismo privada. E o seu público aí é o dono da agência? Pode ser o dono da agência, pode ser quem empreende nos pequenos negócios do turismo, o empreendedor do pequeno negócio. O cara tem uma pousada, tem um hotel, tem um resort. Vendedor de queijo na praia, Entendi. a pessoa que tem um pequeno meio de hospedagem, o cara que tem um triciclo. Às vezes eu vou para um destino. Um guia. O guia, exatamente. Né? Essa é uma forma. A outra... O turismo é um segmento fantástico. O turismo movimenta 52 setores da economia. Quando a gente fala de turismo, nós estamos falando de comércio. Diretamente interligado a comércio e serviços. Então, eu também faço muita palestra de turismo para a área pública. Então, o pessoal que é gestor público de turismo, das secretarias de turismo, porque tem que falar de planejamento, de estratégia, de gestão, de projeto. Então, é outra área. Por isso que eu falo que é uma área segmentada. Eu também sou apresentador do VisuCast, o videocast de turismo da Visual Turismo, uma empresa do grupo, uma empresa B2B do grupo da CVC. Legal. Gravo lá em São Paulo, com Hugo Lagares. Maravilha. Maravilha. Que é o diretor da Visual Turismo, que foi meu aluno de turismo. Então aí a gente vê o relacionamento, né, como é que é importante. E aí, pô, eu também tenho uma palestra na área de educação. Falo tanto para professores quanto para alunos. Então hoje eu tenho uma palestra formatada muito legal, tenho feito muito ela, que chama O Menino que Construiu Seu Palco. Onde eu conto a minha história, através da minha história de empreendedorismo, eu criei uma palestra para jovens. Poxa, que legal, hein? Eu não conhecia essa, não. Para jovens ali de 13, 14 anos a 17. Pessoal ali do 8º, 9º ano até o 3º. Onde eu conto a minha história, não no sentido de falar que é um case de sucesso, mas sim de mostrar que eu construí o meu palco. Que eu não comecei a fazer palestra da noite pro dia. Que eu comecei a fazer palestra porque eu busquei isso. E hoje o que eu sou é um somatório de experiências com as coisas que eu fiz errado e eu fiz certo. E eu mostro ali que eu vivo cada dia que eu subo no palco o meu sonho. Você está inspirando a molecada. É isso. É isso aí. E aqui, você me falou, olha, área de prestação de serviço, comércio, mas você está empenhando aí um projeto imenso do varejo, né? Também. Que é a NRF. Exatamente, que é a outra palestra do portfólio, vamos dizer assim, que aquela é o diamante. E você já me disse que o que significa NRF, eu sei que é uma feira de Nova York. Isso. Mas o que significa NRF? NRF significa National Retail Federation. É o maior evento de varejo do mundo. Isso. NRF é o nome da entidade. Ah, perfeito. O nome do evento é Retail's Big Show. O grande show do varejo, o grande show das vendas. Aqui no Brasil, se você falar Retail's Big Show, ninguém sabe. Todo mundo aqui no Brasil fala o nome da entidade como se fosse o nome do evento. Entendi. Por isso que a gente fala NRF. Esse evento, pô, é um evento anual que acontece em Nova York. É o maior e mais importante evento de varejo do mundo. E nos Estados Unidos, quando a gente fala no Brasil varejo, muita gente fala assim, varejo é comércio. Aquela porta de aço que eu abro todo dia da minha loja. E nos Estados Unidos eles têm uma visão muito diferente.
Nos Estados Unidos, a palavra retail significa comercialização. De tudo. Venda. Venda. Comércio, serviços, agro, indústria. Todo mundo faz parte do varejo. Porque todo mundo precisa de vender. A indústria, ela não pode fabricar um produto sem entender quem que é o seu consumidor, o seu cliente. Então a indústria entende que quanto mais ela conhecer do comportamento de compra, do perfil, ela vai vender mais e melhor. Então tem muitas indústrias que vão no evento da NRF. Então é um eventaço. Nos últimos anos aí... É formato de feira? O formato é feira mais palestras. Então você tem, em 2024, esse evento é um evento anual, que tem uma média de 40 mil pessoas. Vixe. São stands. Esse ano, 2024, 1.100 stands e 450 palestras. 3 dias de evento, Nova York, capital mundial dos negócios. Sempre acontece entre a segunda e terceira semana do mês de janeiro. Inverno em Nova York. E o Brasil, depois dos Estados Unidos, que aproximadamente 70% do público é composto de norte-americanos, 30% de público internacional. O Brasil, nos últimos anos, é a maior delegação do mundo presente nesse evento. Que coisa boa, hein? É o evento, cara, em que você tem os grandes líderes e CEOs presentes. Muita entrega, né? Assim, fico imaginando. Luciano Heng, já assistiu palestra quase do meu lado. Luísa Helena Trajano, Magazine Luiza, já assistiu palestra do meu lado aqui. Muitos empresários aqui de Belo Horizonte, as grandes marcas e empresas, todas estão presentes nesse evento. Por quê? Ele é o primeiro evento do ano, é o kickoff das vendas do mundo no ano. Nós estamos falando, cara, de palestrantes num nível, assim, inimaginável. Eu já assisti palestra com o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Eu já assisti palestra com o Kevin Johnson, CEO da Starbucks. Esse ano, 2024, presidente da Levi's, Michelle Gass. A primeira mulher presidente da Levi's em 170 anos de história. Esse ano teve palestra com Magic Johnson. 2023, Simone Biles foi falar de saúde mental. Porque da pandemia lá em Tóquio, né? Ela teve... Então, cara, olha o nível de evento que nós estamos falando. Nós estamos falando de um evento que vale cada centavo que você investe, que é um evento, obviamente, tem um custo-benefício mais elevado, mas é um evento exclusivo. Você não compra depois esse evento pela internet. É um evento presencial e é um evento que eu falo para você, que é empresário, empreendedor, que quer alavancar o seu negócio, que quer ter uma mentalidade para mudar de nível, não pode ficar de fora desse que é o maior e mais importante evento de varejo do mundo. E você mobiliza isso aqui. Na verdade, o que acontece? Desde a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão encantado, tão impressionado, que no segundo ano, eu comecei em 2018. Em 2019, eu já trouxe eu fiz um pequeno conteúdo, um resumo, juntei uns empresários num hotel e repliquei. Detalhe, consegui tudo na permuta e também não cobrei dos empresários, com o intuito de levar o conteúdo. Perfeito. Em 2020 eu falei, vou criar uma palestra desse evento. Criei essa palestra, coloquei no meu portfólio. Beleza. Cara, eu fiz 12 vendas dessa palestra para shoppings do Brasil. Através de uma agência de palestrantes. Vou fazer um merchan aqui, hein? Polo Palestrantes. Eu sou do casting da Polo, que é a maior agência de palestrantes do Brasil. Só que eu só executei uma em Cuiabá, porque veio a pandemia. E aí, acabou tudo. Em 2022, eu já estava em 2001 na 98. Em 2022, a 98 é conectada com a CDL-FM. A 98 é que administra a rádio CDL-FM em BH. E então, eu propus para o diretor da CDL de fazer a cobertura do evento. Olha que interessante. Eu propus no seguinte sentido. Eu quero o espaço da rádio. O projeto é meu.
Eu pago a minha passagem, eu não quero que a rádio me dê dinheiro, eu quero que a rádio veicule o conteúdo. Porque isso agrega valor para mim. Então tem muita gente que olha e fala assim, nossa, você vai lá cobrir a NRF pelo jornal e pela rádio. Não, eu vou por mim. Sim. E eu entrego o conteúdo pro jornal e pra rádio. É um projeto meu. Isso é muito importante. Porque eu me atualizo, eu trago informações e eu ainda capacito pessoas. É isso que eu quero complementar, Cristiano, porque é uma coisa louvável que você diz, que você faz, por conta que, por questões de valores, eu imagino que de fato seja um baita e um belo investimento, mas assim, não dá para decidir, amanhã eu vou, né? Ou seja, tem que ser uma coisa programada, Isso. né? Porque é fora do país, inclusive, tem essas questões. E o brilhantismo do que você faz é justamente fazer essa compilação, que eu acho que nem tudo é para, né? Nem todas as palestras para todo mundo, mas assim, você consegue entender o nosso mercado, você consegue entender as dores principais aqui dos nossos empreendedores e nesse mix, nessa compilação você entrega a gente, olha, eu vi isso, fiz na palestra, consegui ranquear que as maiores dores são essas, tá aí, ó. Eu falo que é tropicalizar a NRF. Eu tenho que ver lá e tenho que trazer para aquela tropicalizada de tal sorte que seja aplicável aos negócios do Brasil. E principalmente a quem eu tô falando. Agora, o que acontece? Pô, isso virou um business meu também. Legal. Por quê? A rádio gostou muito do projeto. E em 2023, nós fizemos um projeto e vendemos o projeto para patrocinadores. O Sebrae, por exemplo, é um patrocinador hoje desse projeto. Então, ele banca uma parte desse projeto. Então, acaba que isso me ajuda também nas despesas, no custo, Claro. no meu investimento. Sem dúvida. E aí o projeto só vai tomando corpo. Então, quando eu entro com a rádio, eu também faço palestras exclusivas para empresários e empreendedores em Belo Horizonte. E é uma maravilha, porque esse público me assiste e muitas das vezes, eles que não me conheciam passam a me conhecer e contratar, às vezes, a minha palestra de motivação. Então, é um trabalho. Hoje no Brasil, se a gente for pegar um evento, uma palestra, qual que mais se assemelha com esse aí? Ou não existe? Da NRF? É. Tem vários profissionais que fazem palestras da NRF, inclusive aqui em Minas Gerais. Agora, cada um tem o seu estilo, a sua pegada. Por exemplo, vou falar aqui de um colega querido que se chama Gustavo Vanucci. O Vanucci, ele é um cara especialista em supermercado. Então ele vai para a NRF, o olhar dele é voltado e focado em supermercado. Tá nichado. Nichado. Então, ele vai com foco. Eu vou para a NRF com um foco jornalístico. Eu vou com foco de ver o geral. Então, existem pessoas que vão com foco só de vendas. Existem outros que vão com foco do varejo para frente, tipo estudos do varejo para 2025, 2030, 2050. Eu vou com foco geral. Então, eu assisto uma palestra aqui, uma palestra ali. É muito legal o evento, é maravilhoso, é sensacional. Fico imaginando, 40 mil pessoas. Pois é, e aí o que é o mais legal disso tudo? Como eu tô na Visual Turismo, que é uma empresa B2B, a Visual me fez uma proposta para que em 2025 eu possa levar um grupo com 30 empresários. Então eu vou ser o especialista que vou levar para Nova York 30 empresários do Brasil. É um pacote que está sendo vendido por qualquer agência de viagem. Tá lá, NRF 2025. Visual especialista, Cristiano Lopes. Perfeito. Então eu vou levando esse pacote. Então são pouquíssimas vagas. Se você tiver interesse, já entra lá no meu Instagram, palestrante Cristiano Lopes. Pode deixar no comentário também, qualquer dúvida que tiver. E não só sobre a NRF, claro, sobre o que nós batemos no papo. O que nós estamos falando? Igual você disse, você tem gente que já está preparado. Primeira coisa, documentação. Visto. Passaporte e visto. Se não tiver isso, não tem nem a segunda conversa. Né? E esse pacote, o que é interessante? Ele está num preço bem de mercado. Não é um preço exorbitante. Muitas pessoas não vão, eu tô sozinho, é difícil andar em Nova York, tem a questão do transfer. Então, esse pacote é para o evento. A dor da moeda já tem, então esquece ela. Esquece, tá tudo certo. E ainda divide 10 vezes sem juros, assim que você fechou, em real, valor fixado. Aí, ó, maravilha. Ô Cristiano, nós vamos chegando no finalzinho aqui.
Aí, olha, tá vendo? Porque eu tenho pauta contigo aqui, nós vamos ter que fazer segunda, Opa! né? Fazer a segunda temporada do Deskcast aqui. Show! Porque nós já vamos aí pro... Me ajuda aqui, Paulo, pro 25º? 25, né? 25º. Bom demais! Né? 25 é ótimo. É igual o onzimo, né? Aperta o onzimo aí pra mim. Excelente. Eu vou no onzimo, né? 25º episódio. Então nós vamos abrir a segunda temporada. Quem sabe a gente dá uma digamos assim, uma funilada. E depois eu quero fazer contigo, já te convido aqui para nesse segundo episódio, digamos assim, ou da segunda temporada, porque nós vamos levar o Deskcast assim, como se fosse, não, vai ser um mão na massa. Ou seja, vou trazer pessoas aqui, outros empresários, olha, como é que você faz o seu fluxo de caixa? Ah, legal. Meu fluxo de caixa é assim. Como é que você faz a sua campanha de marketing? Nossa, pô, mas você gasta R$100 no Google, eu gasto R$200 de ads, o que funciona, o que não funciona. Trazer um pouco falar dessa do negócio, né? Falar do meu negócio, né? Exatamente. Da minha empresa de palestras, vamos assim dizer. Por exemplo, você anuncia aonde? Você vende aonde? Quais são as suas dores? Como é que é seu trato ali do dia a dia? Porque eu acho que... eu acho, né? Apesar de odiar isso, essa palavra, a gente tem que ter certeza das coisas, né? Mas assim, que pode ter Não, isso vai dar inspiração para as pessoas. É justamente. Porque a pessoa fala assim, é igual a questão do investimento, né? Quem falou que você tem que ter muito dinheiro para investir? Exato. Você pode investir com R$1. Exato. Você pode investir R$10. Você abre sua conta do seu banco aqui, ele te permite investir R$1. E os segmentos e os negócios, eles têm também as suas, vamos dizer, o seu ponto máximo de entrega, de produção, de produtividade. Exato. Eu sou um palestrante, eu tenho um número de palestras que eu consigo fazer por mês. Seu negócio não escala. Para ter uma qualidade de vida, para ter... Tô falando de palestra presencial, né? Porque hoje eu não tenho produto digital. Não escala. Ainda. Pois é, mas eu já fiz 22 palestras por mês. Olha que loucura. E digo que é loucura. Eu acabei com a minha saúde, eu vou contar isso tudo aí. E Então. acabei e vi que não é a melhor alternativa. Eu quero viver também, eu quero, né, ter família, dedicar a família, porque senão você vai viver para trabalhar e trabalhar para viver. Eu considero a família o pilar, né? Sem A base dúvida. primordial para você ter sossego para trabalhar, né? Minha mãe fala assim, quanto vale o seu sossego? Né? Você tem um problema, resolve o problema rápido. Quanto vale o seu sossego? Porque as pessoas, inclusive, elas não valorizam o que elas têm mais de precioso, né? Que é o quê, Cristiano? É o tempo. Tempo, Não a é? saúde. A saúde. Né? Então, assim... A questão espiritual, espiritual, que pra mim é a pedra angular de tudo, né? Com a família. É isso, é a base ali, o que vai sustentar. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente não consegue fazer. Assim, a balança vai tender para um lado e daqui a pouco... Uma hora vai pesar. Uma hora vai pesar e você não vai conseguir voltar. Exato. Então, assim, aí eu já quero te deixar esse convite aqui, porque nós vamos pegar no meu linguajar de TI aqui, nós vamos escovar o bicho dessa turma aí, nós vamos ajudar o pessoal, a gente entrar com matemática, gestão da empresa, da operação, e a gente vai falar de uma forma macro, que eu tenho certeza que a pessoa, independente do negócio dela, Sim. ela vai se sentir inserida. Porque você consegue fazer uma campanha de ads, você consegue fazer marketing com pouco recurso. Sim. Né? Eu tenho um concorrente aqui que, por exemplo, meu faturamento é que ele coloca em ads. E eu desanimo? Lógico que não. Na verdade, vou parar? Não. Então, assim, é o que acontece. E pra gente finalizar, Cristiano, o que você deixa de recado aí para... Vou pedir 2 recados. Pode? Pode? Para aquele empresário que já está consolidado, mas está se sentindo assim que vamos dizer que ele já está querendo entrar numa zona de conforto e tá bom, mas ele precisa de repente ouvir alguma coisa. E para aquela pessoa que de fato está começando agora e conhece tão bem essas dificuldades aí, e às vezes fica um pouco sem saber, um pouco sem saída, né? Assim, o que você deixa para essa turma aí? O que você fala para esse pessoal aí? Bom, vamos lá. A turma que está começando, o que eu sempre falo é o seguinte: o grande símbolo do empreendedorismo é a montanha. Então, em cima lá da montanha tem a bandeirinha. As pessoas, elas costumam criar mentalmente os seus caminhos iniciais e finais. Mas a jornada é que é o mais importante. Não adianta você falar, vamos lá, vou conseguir, vou fazer 25 episódios de podcast. Quantas pessoas falaram, eu vou fazer um podcast, faz 2, 3,
Nossa, mas só 15 pessoas assistiram o primeiro. Ah, isso não vai dar certo. E desiste logo aqui no ponto de partida. Mas começou com ímpeto. Ah, vou lá. Quantos negócios não começam assim? A persistência, a resistência, a resiliência. Essa caminhada, essa jornada, ela é dura, ela é difícil. Mas é aquilo. Não é olhar o quê, é olhar o porquê. Por que que você está passando isso? É o que você quer? É o seu sonho? É. Então, tem que continuar. Você tem que ir lá e buscar sua bandeirinha. Maravilha. Mas eu sempre falo, nade na sua raia. Corra na sua raia. Vá no seu ritmo. O que eu vejo muito empreendedor de pequeno negócio fazer, pô, sabe o que é? É olhar pro colega do lado. Para de prestar atenção na caminhada e começa a olhar pro colega do lado. E aí, sabe o que acontece? A pessoa perde o ritmo. Então, é saber aonde você está, tentar ligar o seu GPS, tentar saber aonde... É o famoso oncotô e oncovô. Mineirês brabo. O mineirês brabo. E outra coisa, entender que nem sempre correr demais naquele momento, naquela circunstância, é a melhor alternativa. Às vezes, estrategicamente, o melhor é segurar o jogo, é empatar naquele momento, naquela circunstância. E eu sou prova disso. Entender o cenário. Exato. Já aconteceu comigo. Na época da pandemia, sabe o que eu fiz? Tirei meu time de campo. Muitos colegas meus começaram a fazer palestra online, falaram que maravilha, não tem que viajar. Eu falei, o cenário não vai ser esse. A palestra presencial tem outra pegada, é totalmente diferente. Eu sou um cara de palco, então eu não vou largar. Eu fiz 2, 3, 4, 5 ali para cliente que eu já conhecia. Não abaixei o meu preço. Não mudei a estratégia do meu jogo. Esperei a onda alta passar. E quando a coisa voltou, ela voltou. E o cara que estava posicionado nesse outro mercado, ele não conseguiu retornar para esse. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo que o empreendedor do pequeno negócio, ele tem que estar muito focado naquilo que ele quer. É o porquê. A gente vai passar por situações econômicas, políticas, sociais. Vai acontecer. Ele tem que ter uma estratégia. Entender que a vida é uma jornada, é um ciclo, é uma maratona e não uma prova de 100 metros. Eu digo que nós somos ótimos iniciadores e péssimos terminadores. O Stephen Candice falava isso nas páginas amarelas. O brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então isso é muito importante. Então eu digo isso. E para os outros empresários, empreendedores que já têm mais tempo, é cada vez mais, dentro daquilo que ele tem como propósito, seguir o seu instinto. Muitas das vezes, uma leitura é muito válido. Uma capacitação é muito importante. Participar dos principais eventos no Brasil e no mundo. Sair daquela bolha, viver o novo, conhecer um pouco, se puder mais, melhor, esse novo contexto, esse novo cenário. E tomar cuidado também. Porque muita gente quer passar com tudo de uma vez para outra, querendo imprimir velocidade, e eu vou dizer aquela frase: direção é mais importante do que velocidade. Porque se você tiver com velocidade para o lugar errado, você está ficando mais longe da sua conquista, do seu objetivo. Maravilha. Cristiano, que maravilha, viu, cara? Bom demais bater esse papo contigo. Assim, a cabeça tá fervendo, tanto de pergunta ainda para te fazer. Mas eu vou deixar para um gostinho aí do Quero Mais para nossa próxima temporada. Nós vamos estudar como é que nós vamos fazer isso, vamos bolar um novo editorial, uma nova estratégia. Eu tenho certeza que casa exatamente com o que você faz, com o que você pode trazer de experiência no seu dia a dia, conversando com inúmeras pessoas, ensinando, inspirando inúmeras pessoas. E existem outros episódios do Deskcast lá no YouTube, tá? @DeskCoworking. Nós estamos também no Spotify, Deskcast,
Tá aí nas outras plataformas também, procura lá por Desk Cowork ou Deskcast, tá? Vai estar cada uma de um jeito. O Paulo me arrumou uma confusão com esses nomes aí, eu sempre gosto de matar de raiva, mas eu sei que ele vai cortar essa hora vai E assim, pra falar sabe? em cortar, aqui, ó, cortando na alta, viu? Cortando na alta é o programa. É o slogan, né? É o slogan, né? É. Eu lembro do vídeo Cortando na Alta com Paul Leite do Desk Coworking. É isso aí. Cristiano, maravilha, muito obrigado. Valeu. E a gente se vê. Se Deus quiser. Grande abraço a você e a toda a nossa audiência que está acompanhando esse episódio do Deskcast.